Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé para estarmos louvando ao Senhor, a esse Senhor todo louvor, toda honra, que mais uma vez nós estamos na presença de Deus, Ele está aqui. Louvado seja a esse Deus que nos trouxe, tem tido misericórdia da nossa vida, tem nos guardado, por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E é motivo de estarmos como igreja, junto, louvando, exaltando a esse Deus. E o primeiro louvor que nós vamos estar entoando tem como título Amigo de Deus. Eu sei que todos nós temos muitos amigos, uns mais chegados, mas é melhor ter Deus como nosso amigo. Porque nas horas das dificuldades, nós temos em quem buscar. Então, louve ao Senhor nessa hora. Esqueça alguma coisa que você deixou na sua casa. Esqueça algo e se prostre diante desse Deus, que é o único Deus verdadeiro, soberano, em quem nós devemos estar colocando as nossas vidas. Louve ao Senhor. Não fique parado. Louve ao Senhor. Louve, porque nós temos tempo de estar na casa de Deus e louvando a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Nessa hora você pode saudar o Senhor Jesus
Toda honra e todo louvor a esse Jesus. Ah, Jesus maravilhoso, que deixou a sua glória e se fez carne e habitou entre nós. E sofreu por nós, foi crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós cremos num Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo diante de Deus Pai no céu. Eu não creio numa cruz com Jesus pendurado ali, mas eu creio numa cruz limpa, porque Jesus venceu. E esse segundo louvor nós vamos estar entoando. Já que Jesus é o nosso amigo melhor, nós temos que cada vez estar buscando a esse Jesus, buscando cada vez mais, porque sem Jesus e sem Deus nada podemos fazer. Você pode bater palmas, tá? Você é livre para estar louvando a Deus. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Jesus, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, para conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Isso, nós estamos aqui porque nós temos um amigo. O nosso amigo é Jesus. E cada vez mais nós vamos buscando a Ele. E cada vez mais, por quê? Nós precisamos estar cada vez mais perto desse Jesus. Porque se eu não estiver perto desse Jesus, eu não sou nada. Então, cada vez mais nós temos que estar bem perto dele. Então, louve a Deus, continue louvando. Esqueça algo que você tenha, um problema, dificuldade. Quem é que não tem? Quem é que não passa por adversidade, tribulações, aflições? Mas nós estamos aqui no melhor lugar, nós estamos perto de Jesus. Jesus está aqui, Deus está aqui.
E o Espírito Santo também está. Sabe por quê? Porque ele habita no meu coração, no seu coração e no nosso coração. Vamos continuar louvando. Louve com alegria. Você está tendo a oportunidade nessa noite de estar louvando a Jesus com alegria. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louve, igreja, exalta esse Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Louvado seja Deus, porque somente nós devemos estar adorando só Jesus. Jesus. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é só Jesus que é o caminho, só Jesus que é a verdade, só Jesus que é a vida eterna. Então vamos continuar louvando a esse Jesus e a esse Deus tão bondoso. Se nós estamos aqui, é pela bondade de Deus. Eu não merecia estar aqui, nem você. Mas Deus continuou, nos amou e continua amando, perdoando, restaurando, transformando as vidas. Por isso que nós vamos estar louvando a esse Deus sobre a sua bondade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Vindo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Senhor Deus, Pai querido, eu quero estar agradecendo, Senhor, neste momento por todos presentes, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui cantando, Senhor, louvando ao Senhor, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos, Senhor, aqui, Senhor, para estarmos aprendendo, Senhor, mais sobre a Tua palavra, Senhor. Amém. Que a irmã de mim estará passando a palavra, Senhor. Proteja, Senhor, o pastor, Senhor, que está visitando outra igreja, Senhor, no momento, Senhor, evangelizando, Senhor, espalhando mais sobre a Tua palavra, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, de vida, Senhor. Por mais bênçãos, Senhor, e conquistas, Senhor, que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, por tudo, por cada proteção. Abençoe cada irmão nessa igreja, Senhor, cada irmão que está vendo, Senhor, este culto. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar se assentando nessa hora. A Aline vai estar descendo com as crianças pequenas. Vai estar fazendo um trabalhinho hoje. Hoje comemora-se, 19 de abril, comemora-se o Dia do Índio. Vai só as crianças pequenas, depois vou precisar da Aninha e da Isabel para estarmos entoando o último louvor. Muito bom estar mais uma vez na casa do Senhor. O pastor, como a Ana mesmo já orou pela vida dele, está ali em Jacupiranga, cuidando de algumas coisas, falando de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, orando pelas pessoas, visitando as pessoas, é o que ele mais gosta. Então, louvado seja Deus por isso, pela vida do meu esposo, pela vida do meu pastor, pela vida dele. E nessa hora eu vou estar agradecendo ao Senhor por mais uma vez estar na casa dele e pelo cuidado do Senhor na minha vida. Oremos nessa hora. Senhor Deus, o Pai querido, eu quero te agradecer porque mais uma vez o Senhor trouxe eu aqui. Eu nem merecia isso, Pai. Mas obrigado. Eu nem sei como agradecer, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui da igreja, na vida do teu servo, na vida do meu filho que está ali em Jacupiranga também, na vida daquelas pessoas que moram ali, na vida também, Senhor Deus, dos nossos familiares, onde quer que esteja. O Senhor Deus tem respondido às nossas orações conforme a vontade do Senhor. Por isso que é motivo, Senhor Deus, de agradecer ao Senhor por tudo. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, porque o sangue de Jesus Cristo me perdoa todos os meus pecados, porque para estar junto do Senhor, porque o Senhor Deus é santo, santo, santo. E cada vez mais que se achegamos ao Senhor, nós temos que santificar as nossas vidas no teu altar. Então eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço por tudo. Eu já te agradeço, Senhor Deus, pela mensagem que o Senhor Deus deu a mim e com certeza irá de encontro a esses irmãos que estão aqui nas mídias, depois quem vai ouvir, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa ter misericórdia, que a sua palavra não volta vazia, ela faz guarida nos corações, e como fez no meu, como me ensinou. Então eu agradeço por tudo. Mais uma vez, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, o pastor está aí numa série de mensagens. Dessa noite é número 34. Quem está marcando, acompanhando no domingo, domingo de manhã, domingo à noite e às quartas-feiras. Então, o irmão Alex viu para mim, é de número 34. E ele está trabalhando num texto bíblico que se encontra em João 15:5. O irmão Alex vai colocar para mim e eu gostaria que todos estivessem lendo comigo. Vamos estar lendo junto comigo? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Então, se eu estou aqui nessa noite e você também, é por causa de Deus, porque sem Deus, sem Jesus, nós não conseguimos fazer nada, realizar nada. Então, esse Deus é maravilhoso, é tremendo, é misericordioso, é um Deus que cuida, é um Deus que restaura, é um Deus que levanta, é um Deus que salva, é um Deus que perdoa, é um Deus que espera.
é um Deus que nos ensina, mas é um Deus de justiça também. E louvado seja Deus por isso. E junto com esse versículo, João 15:5, eu gostaria que o irmão Alex colocasse para mim 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Vamos estar lendo também junto? Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Mediante a isso, eu vou estar falando sobre esse versículo nesta noite, porque Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida, transformou a sua vida, porque sem Ele nós não teríamos as nossas vidas transformadas. Cada um aqui tem um tempo sem Jesus, mas todos aqui têm Jesus. Então isso é maravilhoso, nós temos Jesus. E as coisas vão caminhando, os anos vão passando. E como eu falei, Deus continua aprendendo os caminhos das pessoas. Então aí, a minha tradução é assim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos estar trabalhando nessa noite o que é estar em Cristo. E na minha tradução, se alguém está em Cristo, então o que é estar em Cristo? Estar em Cristo não é apenas estar perto ou conhecer sobre Jesus, mas ter uma união íntima e vital com Ele. Como que nós podemos ter uma união íntima e vital com Ele? Na obediência, na renúncia, no seu trabalho, obedecendo, como eu falei, obediência. Então aí nós vamos estar tendo uma comunhão perto, como nós cantamos, buscando a esse Jesus. Aí nós vamos estar tendo uma intimidade, conhecendo melhor a esse Jesus, porque quando nós aceitamos Jesus, como nós vamos tomando o primeiro leitinho, que nem eu tenho a minha netinha agora, que ela está começando a comer alimento sólido, mas ainda mama. Né? Tem ali a Aline, esse bebê bonito aí que nasceu, né? Bonito, não é? O Jefferson, esse casal, e tá mamando. Mas vai chegar um tempo que ele vai comer alimento sólido, como a Manuela também já está começando já. E fica de olho em tudo, essa Manu. Então, quando nós aceitamos Jesus no início, nós vamos comendo as papinhas, né? Primeiro as papinhas, não é alimento sólido, mas na medida que nós vamos crescendo, conhecendo a esse Jesus, estando mais perto desse Jesus, nós vamos tendo o quê? Um relacionamento íntimo com Ele. Aí você até sabe aonde fala sobre Jesus na Bíblia, porque é através da Bíblia que nós conhecemos mais a esse Jesus. Então, tendo essa união, nós vamos, como nós lemos, né, em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Então, essa intimidade, eu com Jesus e Ele comigo. Aí nós podemos realizar tudo, porque nós temos esse vínculo de amor, de respeito, de conhecimento, de obediência. E eu nele. Esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, ele está falando, sem mim, sem ele, nada podemos fazer. Então, por isso que nós tem que ter um relacionamento íntimo, uma união íntima e vital com ele. Aí o irmão coloca para mim João 15:4. João 15:4. Olha o que diz em João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vocês viram que é um vínculo. É Jesus em nós e nós em Jesus. Então, isso que é estar em Cristo. Tendo que um relacionamento. Você não tem um relacionamento na sua casa, você não tem um relacionamento com o seu esposo, com o seu filho e vice-versa. Então, aqui nós estamos falando no cunho espiritual. Nós temos que ter um relacionamento com Jesus. Ele em mim e eu nele. Não podemos deixar esse relacionamento de maneira nenhuma. Porque se deixarmos esse relacionamento, o que nós vamos tentar fazer, nós não vamos conseguir. Porque ele é o elo que nos ensina, que nos molda através da sua palavra, dos seus ensinos que ele ensinou aos seus discípulos e passou até nós, está aqui contido na Bíblia. Então, diante disso, nós temos o quê? Algo de importância na nossa vida. Irmão Alex, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, Paulo falando, mas Cristo vive em mim. Ó a certeza que Paulo tinha, hein? Não, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então isso é a certeza que nós crentes em Cristo Jesus devemos ter, né? Cristo vive em mim. Porque ele se deu a si mesmo ali na cruz pela minha vida. Ludmila era perdida. Ludmila era uma pecadora. Ludmila estava distante de Deus. Ludmila tinha muitos pecados, muitas falhas, limitada, não me suportava. Mas então agora eu tenho que falar, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Que Cristo mora no meu coração. Deus mora no meu coração, habita no meu coração. Eu estava longe de Deus, mas então ele me amou tanto que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não merecia, mas ele se entregou por mim. Ó o elo, ó. Eu te amo, Ludmila, mas você tem que permanecer em mim e eu em você. Não deixa eu de lado. Eu preciso estar todos os dias com você, todas as noites. É Jesus, respirando Jesus, perto de Jesus, perto de Jesus. Aí nós vencemos as tempestades e vencemos o arqui-inimigo. Ele se dá em retirada. Mas agora se nós aquecemos na fé, e aqui está falando, ó, vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Nós vivemos pela fé. Fé em quem? Não fé em mim. Eu sou falha. Mas fé em Jesus. Ele não tem falha. Ele se fez pecado por amor a mim e por amor a nós. Então, nós devemos falar para todo mundo, Cristo vive em mim. Ah, mas não tem nada demais, não. Cristo vive em mim. É a certeza. Continuo com os meus pecados, aquilo que eu não quero fazer quando eu vejo, faço. Mas tem a cruz, né? A cruz limpa, que ele verteu o sangue, e o sangue de Jesus Cristo me perdoa de todos os meus pecados. Isso é o aval que o crente tem, a certeza que o crente tem. O mundo não. O mundo não tem essa certeza. O mundo às vezes ouve falar de Jesus, mas não tem esse relacionamento que nós temos nas horas das dificuldades. Você vai até a fonte que é Jesus e você se derrama diante dele, principalmente pelas madrugadas, é muito bom. Eu perco muito sono, eu tenho uma insônia tremenda, é por causa da idade. Isso é natural. Então o que eu faço? Vou na fonte que é Jesus. E aí, às vezes, eu me derramo, converso, eu bato altos papos. Às vezes, eu bato papo com o pastor de madrugada quando ele está. E quando ele não está, eu converso com Jesus. Altos papos. Eu posso falar alto, porque não tem ninguém comigo. E mesmo se eu não falar, ele sabe do que eu preciso e eu abro meu coração.
e eu choro e é muito bom. Então, o que é estar, né? O que é estar em Cristo? É isso. Cristo vive em mim. Tenho a certeza que Cristo vive em mim. João 6,56, irmão Alex. João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É como nós, aí, na Páscoa, né? Que Jesus estava com os discípulos, ele já sabia que ele ia sofrer morte de cruz. E os soldados vinham a buscar, sabia que estava chegando a hora dele. E é o que nós fazemos quando tem a ceia. Nós bebemos do cálice, do suco, e comemos do pão, representando o quê? O corpo de Cristo que foi para a cruz e o sangue vivo que ele verteu na cruz do Calvário. E aqui ele está falando, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, é isso que é estar em Cristo. Então, quando aqui a igreja é realizada a ceia do Senhor, participe. Examine-se, pois o homem a si mesmo participe. Coma do pão e beba do suco. Por quê? Porque isso faz com que nós temos o quê? Um relacionamento íntimo. Ah, mas irmã Ludmila, às vezes eu piso na bola, mas o texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 11, de tanto a tanto, eu não lembro agora, e não tenho nenhuma vergonha de falar, porque vai estar nas mídias, não tenho nenhuma vergonha de estar falando, não sei tudo, não lembro tudo, mas fala, examine-se o homem a si mesmo. Então o homem naquela hora examina-se, pede perdão pelos seus pecados e participa desse banquete celestial, porque aí vai fazer com que nós temos o quê? Um relacionamento íntimo com Jesus. João 17, 21. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Jesus é o próprio Deus. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Eu e o Pai somos uma só pessoa. Também sejam ele em vós. Em vós quem? Em Deus e em Jesus. Para que o mundo creia que tu me enviaste. É difícil o mundo crer nesse sentido. Não tem a compreensão que Deus é Jesus. E Jesus veio, né? Se fez carne e habitou entre nós. Mas o mundo tem que crer nisso. Então aqui está falando, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Eu e o Pai somos um. E se vocês estiverem em mim, vocês também, eu vou estar com vocês e vocês vão estar comigo. Ó, o relacionamento íntimo. Não podemos deixar isso de maneira nenhuma. É isso que é estar em Cristo. E aí o que ele fala? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Através do que? Através do pastor já, acho que pregou na quarta-feira, se não me engano, sobre o testemunho, né? Onde você está, você tem que ser uma testemunha viva de Cristo. João 17, 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, uma unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, isso que está, todos esses versículos, é relacionado com estar em Cristo. E 1 João 4,16. Se eu não errei, é 1 João 4,16. Não, eu creio que é 1 João. Primeira epístola, a primeira carta de João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ora a troca. Você me ama, eu te amo. Você permanece em mim, eu permaneço em você. Eu estou aqui de braços abertos para te receber. Seja em qual condição você esteja. Então há o quê? Há uma intimidade. Se eu estou aqui nessa noite, e se você está aí, é porque Deus é amor. E Deus continua amando.
Só que nós não podemos deixar de estar em Cristo. Nós temos que estar firmados em Cristo, em Jesus Cristo, que é a rocha. Os nossos pés enfincados na rocha que é Cristo, não na areia. E vem a tempestade, qualquer tempestade que vem, e vem tempestade, gente. E vem dificuldade. Mas se você estiver em Jesus e Jesus com você, numa intimidade, você conhecendo, você orando, você o servindo, você o orando, você o louvando, você vai crescer e isso vai ser uma união íntima com Jesus. Então isso que é estar em Cristo. Mas o versículo também fala, e assim, se alguém está em Cristo, então nós não podemos perder esse vínculo, essa união. É uma nova criatura, uma nova criação. Então, nós mudamos. Não tem como você estar em Cristo e não ter uma nova mudança de vida. Não tem. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você crê ou você não crê. Ou você está intimamente ligado com Jesus ou você não está. Não tem meio termo. E às vezes aqui o pastor fala, né, de púlpito, muitas vezes ele já falou que casou com 2 Ludmila. Porque eu, quando não tinha Jesus, só pela misericórdia do Senhor. Por isso que eu falo que Deus me amou e Deus continua me amando. Eu era, ó, no passado. Você também. No passado. Não. Deus me alcançou. Me alcançou com os seus braços ternos. Com amor, com imenso amor. Significa uma transformação completa de identidade e natureza espiritual, tornando-se mais parecido com Jesus. Tem uma musiquinha das crianças que de vez em quando eu canto com ele assim: perto, perto de Deus quero estar, andar, perto, perto de Deus quero andar, perto, perto de Deus quero andar, quero ser parecido com Jesus. E todas as crianças cantam e louvam ao Senhor. Então esse cântico está falando: perto, perto, eu quero ser, eu quero andar perto. Mas para mim andar perto de Jesus, eu tenho que ter uma intimidade com Jesus, lendo sua palavra, guardando os seus versículos. Até por sinal, você que não vem na escola bíblica dominical, você perde, hein? Hoje, a nossa professora irmã Meire deu aí uma aula de versículos, ganhamos até uma canetinha. Isso é bênção, incentivar o quê? Decorar versículo. O crente tem que decorar versículo. Não todos, eu não consigo. Mas tem alguns que eu decoro, que eu guardo. Isso é muito bom. Porque pode ser que chegue um tempo que você não pode sair com a Bíblia na rua, que não pode abrir, que igreja fecha. A gente não sabe do que vai acontecer amanhã, nós não sabemos. Nosso Brasil está um caótico, está coisas terríveis. Você não sabe, a guerra está comendo solto. E aí mas você memoriza versículo, guardeia a palavra no teu coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 19:11. É versículo. Então, eu sempre falo, quem não vem na escola bíblica dominical perde, deixa de aprender e deixa de crescer. Venha. Venha. Faça um esforço. É bênção. Então, ó, perto de Deus eu quero andar. Por quê? Porque Ele me resgatou. Ele me transformou. Ele te transformou. Ele mudou o seu ser. Ele mudou o seu caráter. Ele mudou a sua vida. Ele te perdoou através do sangue vertido na cruz do Calvário. E somos o quê? Uma nova pessoa. Eu era carrancuda. Não que às vezes, de vez em quando, eu fico nervosa, natural. Mas eu era uma pessoa amarga, infeliz, carrancuda, feia. Não que agora seja bonita, mas né, a expressão feia. E não tinha Jesus, não tinha entendimento. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei de coração. Eu entendi o plano salvífico. Eu entendi. E passei por algumas lutas.
Toda a minha família me deixou. Somente pai e mãe. Mas eu fiz a opção. Ou Jesus ou a minha família. De vez em quando você tem que fazer isso. Ou Jesus, intimidade com Jesus, ou a minha família. Ou Jesus ou o céu, ou minha família o inferno. Não tem meio termo. Pastor às vezes até brinca aqui. Vocês já viram mulher meia grávida? Não. A Aline, Jéssica, a outra Aline, né, já está grávida de novo. Mas a Aline, ela ficou grávida por inteira. A Aline do Jefferson, né? Um barrigão bonito. Que benção. Tá aí já com o bebê. A minha nora também. Todos nós, eu fiquei grávida por inteiro. Não tem essa de meia grávida, não. Ou é de Jesus, tem intimidade com Jesus, ou não é de Jesus. Não tem meio termo. Aí, diante disso, nós vamos ver alguns versículos que falam sobre esta criatura, né? E isso aqui, até eu trouxe, eu já fiz minha nova identidade. Eu nem precisava, porque é a mesma coisa. Só que aqui ficou uma fotografia melhorzinha. A outra já tinha tempo que eu tinha feito, estava uma fotinha meio ruinzinha, mas aqui eu era piquititica, aí. Uma nova identidade. Quando a gente aceita Jesus, nós temos uma nova identidade. Nós somos de Jesus. As pessoas falam, olha, ela é de Jesus. Olha, ela não faz isso, não faz aquilo, porque Jesus habita no coração dela. Já viu essa expressão? Agora ela virou crente, louvado seja Deus, não é? Melhor do que você ouvir assim, olha, é do capeta. Ela virou crente, louvado seja Deus por isso. Então aqui eu tenho uma nova identidade, ó, pequenininha. Fui lá, fiz, não ganha tempo. Se você não fez, não ganho nada para isso não, viu? Mídias. Estou ganhando nada disso não. Mas tem que fazer, vamos respeitar as autoridades, não é? A palavra de Deus fala isso. Você tem que respeitar as autoridades. Eu fiz, então eu tenho agora uma nova identidade, e tem essa velhinha, é a mesma coisa, que quando eu não tinha Jesus, era de um jeito, mas quando eu aceitei a Jesus, não que eu não tenha algumas áreas na minha vida que precisam ser lapidadas. Eu estou aqui ainda, que eu não cheguei a varoa perfeita. Então, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu sei que meu Deus sabe que precisa ser sanadas. Ezequiel 36, 26, irmão Alex. Ezequiel 36, 26. Ezequiel, isso. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Eu não tinha um coração novo. Eu não tinha um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui Ezequiel está alertando o povo de Israel. O povo que ora estava no caminho do Senhor, o povo que ora saía do caminho do Senhor. Entrava um rei que adorava o Deus verdadeiro, o povo ia tudo junto. Entrava, trocava do rei, entrava o filho do rei, o filho adorava ídolos, Baal, Moloque, sacrificava filho, sacrificava criança, aí o povo ia tudo junto com aquele rei, e assim foi. E aí Ezequiel, Deus levanta um profeta, Ezequiel, para falar para aquele povo de dura cerviz, e tanto ser alertado, a pessoa fica de cabeça baixa, olhando para o chão. E aí Ezequiel fala, dar-vos-ei coração novo, Deus pôs na minha boca para que eu alertasse você, povo de Israel. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então eu tinha um coração ruim, um coração petrificado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha dificuldade em perdoar. Eu não perdoava. De maneira nenhuma. Meu esposo, na maioria das vezes, depois ele vai ouvir isso. Eu sou transparente aqui que eu falo. Meu esposo, na maioria das vezes, judiação. Eu aprontava e ele vinha pedir perdão para mim. Ludmila, me perdoa. E eu nem perguntava, mas perdoa do quê? E eu, depois que eu
entendi o plano de salvação. Olha o coração. Coração duro. Coração de pedra. E ele sempre pedindo perdão. Mila, me perdoa. E eu nem perguntava, mas você está pedindo perdão por quê? Na maioria das vezes eu aprontava e ele que vinha pedir perdão para mim. Agora não, às vezes a gente tem uns diz que diz, mas eu tenho facilidade. Por quê? Meu coração mudou. Eu estou agora com uma nova identidade. Tenho Jesus no meu coração. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Lembra do seu batismo? Você se lembra do seu batismo? Eu lembro do meu. Chorei muito. Chorei muito. A igreja toda chorou junto comigo. Porque o pessoal achava que eu era muito arredia. Que não queria saber de Jesus. Mas quando eu aceitei a Jesus, foi uma festa na igreja. Então aqui, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ou ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, estar intimamente com Jesus. Então, o que é o batismo? Você morre para o mundo, é sepultado para o mundo, e aí você renasce para Cristo, porque você se torna o quê? Uma nova pessoa, uma nova criatura. Os seus pecados foram tudo que é sepultados nas águas. E aí você começa a viver para Jesus. Tem uma outra vida. Tem um outro sentido a vida com Jesus. Efésios 4, de 22 a 24, irmão Alex. Efésios 4, de 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós quando não temos Jesus, nós estamos longe de Deus, as nossas roupas são velhas, sujas. Mas quando nós abrimos nosso coração, entendemos o plano de salvação, nós cremos e confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, aquelas roupas suas são tiradas, os pecados são tirados, as concupiscências, aquilo que você gostava do mundo, é tirado, você passa a viver. É uma nova, é uma vida diferente. Então aqui ele está falando, e vos revistais do novo homem, e revistais da nova mulher, criado segundo Deus, porque foi Deus que nos criou. Lá dentro da nossa madre, o Salmo 139, se eu subir, se eu descer, se eu sentar, se eu deitar, tu conhece, porque foi o Senhor Deus que me fez, no ventre da minha mãe, tu sabes. Então nós devemos o quê? Se revistais de coisas boas, se revistais de coisas que agrada a Deus, que nos faz com que nós temos uma intimidade com Jesus, procedendo do quê? Da verdade. Antes eu mentia, eu não minto mais. Antes eu roubava, eu não roubo mais. Antes eu fazia isso, eu não faço mais. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. Meu coração mudou. Minha vida mudou. Antes era outra música, agora são louvores. E até, por sinal, e por isso que nós cantamos bondade de Deus. Eu não entendo a bondade de Deus. Eu sei que Deus um dia me amou e por isso que eu estou aqui. Gálatas 6,15. Gálatas 6,15. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Que os Gálatas, na igreja da Galácia, Paulo debatendo, porque aqueles que entravam na igreja
tinha que ser circuncisado, cortar o prepúcio. Isso no meio do judaísmo tem, mas somente do homem. O homem que entra aqui não precisa ser circuncidado. Isso é um outro pano de fundo, é uma outra cultura. Então Paulo estava debatendo o que Paulo estava falando para aquela igreja lá em Galácia. Estava falando para ele ser uma nova criatura, circuncisar o vosso coração de pedra para um coração maleável, um coração que tem uma intimidade com Jesus, porque você agora é uma nova criatura. Então, em Gálatas, Paulo fala, olha, vocês têm que circuncisar, ou galatenses, o seu coração, mudar o seu coração, mudar a sua vida, mudar o seu jeito de ser. Não é através da circuncisão ou da incircuncisão. Você tem que mudar o seu coração. Foi o que eu fiz. Foi o que você fez. Foi ainda que pessoas estão fazendo. Mudar o coração. Mudar a vida. É fácil. O irmão Sebastião não está aqui, deve estar lá na porta. O irmão Sebastião aqui na EBD falou, irmão Ludmila. Não é fácil ser crente. Mas não é impossível. Por quê? Porque nós temos uma intimidade com Jesus. Eu nele e ele em mim. Eu nele e ele em mim. Não posso descuidar da minha fé. E nem você. Descuidou, o bicho pega. Não é bicho não, Satanás. Vamos dar nomes aos nomes. Satanás. Joga os dardos inflamados na nossa vida. Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Tudo isso é mudança de vida, tá? É mudança de coração, mudança de atitude. E vos revestides do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus nos criou. Então Deus nos criou, nós temos que estar revestidos de quem? De Deus. Revestido de quem? De Jesus. Para a gente suportar as tempestades da vida, as dificuldades da vida, as aflições da vida. Não é fácil, mas não é impossível se você estiver ligado em Jesus e você em Jesus e Jesus em você. Nós conseguimos muitas coisas, mas nós temos que estar revestidos. A mesma coisa que eu tirar essa roupa e pôr uma outra roupa. Eu entendi. Colossenses 3, 8 e 9. Colossenses 3, 8 e 9. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Olha o que ele fala na igreja de Colossos. Isso aqui é muito bom para quem não está em Deus, quem não está em Jesus. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Como é que uma boca que louva a Deus pode falar coisas ruins, palavras obscenas? Se você fala, se policie. Mesmo quando não tinha Jesus, nunca fui de falar que na minha casa não tinha isso. Mesmo meus pais não conhecendo Jesus. Então, cuidado. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, uma vez que você despiste da velha mulher com os seus feitos. 8 e 9. Tá? Então, tudo que é coisas que é da carne, com concupiscências da carne. E nós temos que entrar o quê? O Espírito, não é? Os frutos do Espírito. Deixa eu tomar um pouquinho de água. O que é os frutos do Espírito? Amor, paz, mansidão, temperança, domínio próprio, bondade, longanimidade, paz, felicidade, tudo que é do Espírito. E quem é o Espírito? O Espírito Santo que nos dá isso para nós. Porque ira, maledicência é coisas natural do velho homem. O homem que não conhece aqui, homem, tanto homem como mulher.
Mas nós que já despimos do velho homem, da velha mulher, trocamos o nosso coração de pedra para o coração de carne, nós temos que ter uma outra maneira de sermos. Efésios 4:22 já foi colocado, muito obrigado. Então aqui, ó, e continuando o versículo, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é a criação. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novo. Todas as coisas fizeram-se novo. O passado ficou para trás. Embora às vezes a gente não tem como você desligar a sua memória, né? Você lembra. Só que você não pode ser dominado pelo passado. Já passou. O sangue de Jesus Cristo limpou, purificou, te aceitou, te aconchegou. Você tem uma intimidade com Jesus e Jesus com você. Então, você lembra, de vez em quando eu lembro. Aí o que eu falo? Senhor Deus, tem misericórdia. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Por que isso? Porque o inimigo, Satanás, joga os dardos em maligno. E não sabe o que você está pensando, mas ele induz você a pensar. Ó Senhor Deus, tem misericórdia. Ó Pai. Então, numa hora dessa, você tem que pôr louvor, cantar, falar versículo, ler Bíblia, que ele, ó, bate em retirada. Agora, se você vai dando a chance, né, ele entra sorrateiramente. Ele não vem de uma vez, não. Ele entra sorrateiramente. Então, o passado ficou para trás. As condenações, os pecados e coisas velhas, né, desaparecem. Pois Deus reconciliou através com Jesus Cristo. Ele enviou seu Filho e Jesus morreu ali na cruz, né? Então os nossos passados são limpos, perdoados, esquecidos. Aí nós devemos estar cada vez mais se policiando. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, de 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo, por isso que nós cantamos aqui, eu te busco, te procuro, ó Deus, prosseguindo eu vou. Então nós estamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós estamos prosseguindo. Nós estamos nessa caminhada espiritual. Então, por isso, nós temos que se policiar. Opa, eu sou crente. Cristo habita em mim. Sou uma nova pessoa. Tenho que esquecer das coisas que ficaram para trás. Eis que se renova a cada dia na nossa vida. Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vocês viram, eu vi aí, acho que no Face, se não me engano. Um lugar no deserto que está nascendo flores. O pastor acho que até postou nas irmãs, onde se vê um lugar que é deserto, Deus faz as coisas como Ele quer, no tempo dele, quando Ele quer. É nova, é coisas novas, né? Então nós devemos o quê? Esquecer as coisas que as coisas passadas nos aflige, nos atinge. Mas Jesus não, que são as presentes. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Olha o que Jesus fala, hein? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se pegou no arado, não olha para trás. Segue em frente. Vai plantando, vai jogando semente. Já pensou que quem tomba a terra, cuida da terra,
Se for ficar preocupado lá na semente, tirar primeiro lá que jogou, segue em frente. O crente tem que ter determinação. Tem que ter, prosseguir. Tem que ter persistência. Né? Eu começo aqui, aí qualquer coisinha, basta uma irmã não comentar, não vou para a igreja. Eu já vivi esses lances aqui dentro da igreja. Eu posso falar porque eu vivi. Tempo atrás. Basta, às vezes, não lembrar do aniversário da irmã, não vou mais para a igreja. Gente, a nossa vida é uma correria constante. Eu corro tanto naquela casa minha ali, você também corre na sua casa. Releva um pouco. Espera, pode ser que a irmã não lembrou, até por sinal tem uma aniversariante aqui, a Jurema. Não vamos esquecer. A Jurema fez aniversário domingo passado. Nós procuramos ela para dar o presente, mas não estava. Mas eu procuro o mais cuidado possível para ninguém ficar sem presente, uma caneca. E às vezes tem pessoas que não têm entendimento. Não. Eu não tenho mais tempo e não quero olhar para trás. Eu tenho que olhar para frente. Lá, o meu alvo é aquele, com os olhos fitos no Senhor Jesus. Eu não posso tirar. Não tenho mais tempo de consertar. Eu estou mais perto da morte do que todos vocês. Então, nós temos que estar preparados. Então, eu não posso. E também não quero. Pegou no arado, pegou alguma coisa para fazer, vai em frente. Gemendo, chorando, mas vai. Faça. Que você vai crescer. Só não erra quem não faz. Se eu não fizer, como é que eu... Agora, se eu fizer e eu errar, eu posso errar aqui. Ô Senhor Deus, me abençoa. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. E aí eu vou crescendo. A igreja vai crescendo. O corpo de Cristo vai crescendo. Mas eu não posso, com qualquer coisa... Tem crente que é chorão, né? É um ai. Põe a mão no arado. Vai em frente. A sua vida é preciosa. Segue em frente. Você tem um Deus. O Deus te norteia. O Deus te ajuda. Vai na fonte que é Jesus. Vai na fonte que é Deus. Você não faz as coisas secular na sua casa? Onde você trabalha? Vai você não fazer. Você é cortado. Porque tem uma fila enorme que estão esperando, não é? Aí na igreja, você tem que ter às vezes um jogo de cintura. Complicado. Então não olhe para trás não. Vai em frente. E Lamentações, irmão Alex, 3, 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias, por isso que nós estamos aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E lá para as 3 horas da manhã que eu perco o sono, 3, 3h30, 2, 2h30, seja a hora que for, eu falo, oh, Senhor Deus, muito obrigado. Mais uma vez o Senhor derramou as suas misericórdias na minha vida. Eu não merecia isso, mas o Senhor Deus tem propósito na minha vida, me ama, mesmo nessa condição que eu me encontro, que eu estou, porque tu me conhece. Muito obrigado pelas suas misericórdias. Nós não devemos olhar para trás, e sim para Jesus. E aí, eis que se fizeram novas, né? Que é a reconciliação, é o final desse versículo de estarmos em João 15:5, de ter uma intimidade, de darmos fruto. É que Deus, através de Jesus Cristo, transforma o ser humano para viver uma vida reconciliada e renovada.
Foi uma ação de Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Está escrito assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, tudo vem de Deus. Deus, o mundo e os que nele habitam pertencem a Deus. Então, tudo provém de Deus. Então, nós estávamos longe, Deus nos reconciliou. O 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então eu tenho a reconciliação porque Cristo não imputou em mim no tempo que eu não conhecia Jesus. Por isso que ele veio salvar e buscar aqueles que estavam perdidos, na qual eu fazia parte e você também. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós estamos longe, mesmo assim Deus reconciliou, enviando o seu Filho para que nós fomos o quê? Alcançados através de Jesus ali na cruz do Calvário, para termos uma intimidade com esse Jesus. E Efésios 2, 14 e 16. Efésios 2, 14 e 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, nós éramos inimigos de Deus, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então a cruz foi destruída através da inimizade. Tinha um paredão, uma parede que nos separava. Mas aí, pelas misericórdias do Senhor, nós somos alcançados. Ludmila foi alcançada. Então aí, encerrando, como que eu posso, em João 15:5, dar fruto? Eu posso porque eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. E se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E com isso, eu posso fazer o que eu quiser fazer dentro da igreja. Isso é, desde que Deus permite que eu faça, que seja a vontade do Senhor primeiramente, não a minha, mas eu posso dar bons frutos. Essa é a mensagem que eu tinha nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus complete nos nossos corações. E nós mudamos os nossos corações para um coração novo. Então, nas nossas vidas não cabe ira, calúnia, mentira, roubo, concupiscências da carne, dos olhos, nada. E sim cabe o quê? Os frutos do Espírito. Amém? Eu vou estar orando e encerrando. Pai querido, essa é a mensagem que o Senhor Deus falou comigo, Pai. E me perdoa se eu não soube explanar da melhor maneira possível, Pai Santo. Mas eu pude aprender mais uma porção da Tua palavra, porque a gente vive aprendendo, Pai. Então tem misericórdia, Senhor Deus, da minha vida. Tem misericórdia desse povo que está aqui, Senhor Deus, os meus irmãos em Cristo. Tu conheces cada um, eu não conheço, mas Tu conheces. Que o Senhor Deus possa entrar com providência em algumas coisas que nós precisamos. Que o Senhor Deus sonde e conhece os nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós somos reconciliados com o Senhor através do Seu Pai, que enviou o Senhor para morrer na cruz, tirou, Senhor Deus, tudo e qualquer situação que nos separava, Senhor Deus. E por isso que eu estou aqui, por isso que meus irmãos estão aqui nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Senhor Deus,
pela vida do teu servo que está ali em Jacupiranga, juntamente com meu filho Marcelo. Obrigado também, Senhor Deus, pela viagem que iremos fazer amanhã, que tudo corra conforme a vontade do Senhor, e possamos chegar ali guardados e protegidos pelo Senhor, e a volta também, que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Se alguém tem algum agradecimento, tu conheces. Se alguém tem algum pedido, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa contemplar e fazer a vontade do Senhor na vida de todos nós, pois nós precisamos do Senhor nessa caminhada. Essa é a minha oração que faço, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de chamar a Aninha e a Isabel, e gostaria que você ficasse em pé. Ficou algum tempinho sentado. E esse último louvor nós vamos estar cantando consagração. Você não precisa vir aqui à frente, mas é tempo de você consagrar a sua vida. Então, se você quer consagrar a sua vida, levanta a sua mão onde você está mesmo, e mais louva ao Senhor conosco, e consagra a sua vida, consagra o seu ser. Ah, irmã Ludmila, até aqui, mas eu tenho consagrado. Mas quem consagra tem atitudes diferentes. Quem consagra quer estar mais perto de Jesus. Quem consagra quer ter mais coinonia com os irmãos, como a igreja primitiva. Então consagra a sua vida. Pense nesse louvor que vamos estar louvando. Não estou aqui para julgar, porque eu não quero ser julgado. Mas consagre todo o seu ser. Fale aí com o Senhor Deus, até aqui eu levei meio frateado. Oh Pai Santo, tenha misericórdia da minha vida. Permita que eu possa, enquanto eu existir sobre a face da terra, estar te louvando, te exaltando, te adorando, mesmo sendo pecadora. Senhor Deus me conhece, mas consagre todo o seu ser. Tem coisas que precisamos realizar na igreja. Tem coisas para todos os irmãos, se quiserem regaçar a manga e trabalhar. Tem coisas. E se você não souber fazer, fale com o Papai do Céu. O Papai do Céu te ensina. Melhor do que eu. Porque eu busco o Papai do Céu quando vou fazer algumas coisas. Eu peço orientação a esse Papai do Céu. Porque sem esse Papai do Céu eu estaria perdido, e você também. A própria palavra fala isso. Sem Deus, nada podeis ser realizado. Então, louve ao Senhor nessa hora e se coloque na brecha. Coloque na intimidade com Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De graças louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei a sua glória, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E
com meu viver. Cantarei, cantarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados céus, terra e mar, todo o céu que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Você pode saudar o Senhor Jesus. Tenha uma boa noite, cada um de vocês. Reflita naquilo que foi falado essa noite e consagre a sua vida a esse Rei Jesus. Amém?